gostaria de falar um pouquinho da experiência. Primeiro, nós, quando chegamos lá, ganhamos a eleição em 2008, Alberto, nós enfrentamos uma realidade de muita violência, né? O Guajiviras era conhecido, era chamado pela imprensa como a Bagdá do Rio Grande do Sul, exatamente porque nós vivíamos aquele conflito no Iraque, a morte, a violência, né, os cadáveres pelas ruas, né, fruto, né, do choque das gangues, né, dos grupos, né, que dominavam o território, era algo comum, né, neste bairro tão importante com 70 mil pessoas. Um bairro de luta, né, que nasceu lá em 1987, um conjunto, né, da Coab, extinta Coab, que foi ocupado pela resistência, pelos trabalhadores. Veja que essa comunidade vivia com medo, né, e isso exigiu uma atitude de nós, né, até porque em alguns lugares a gente sequer conseguia fazer campanha. Eu cheguei a fazer no segundo turno, ter que usar colete à prova de balas, fazer nos últimos dias, em razão da violência, né, que nós enfrentamos. Então, esse cenário exigiu atitudes. Eu acho que a gente enfrentou, nesse projeto Canoas pela Paz, nós primeiro enfrentamos 3 tabus, né? A ideia de que a segurança não é um tema do município, isso estava muito presente, né? Isso mais forte do que agora, acho que agora já há experiências exitosas. O segundo tabu, né, a segunda ideia que havia na sociedade de que segurança e cidadania não tinham nada a ver uma coisa com a outra, e eu penso, né, que nós enfrentamos isso, mostrando que o caminho é a segurança cidadã, e a terceira ideia de que o preventivo não combinava com o ostensivo, que eram coisas distintas, né, que um defendia a ação ostensiva e o outro defendia a ação preventiva, que essas duas coisas não combinavam. Essas foram, né, 3 ideias dominantes, digamos, naquele período lá, 2009, quando nós iniciamos, que com a tua liderança, Alberto, com a tua inteligência, a gente conseguiu enfrentar. Quais foram, digamos assim, as diretrizes lá que nós tomamos, né, podendo fazer hoje uma análise crítica da experiência que começou em 2009, foi até 2016. Primeiro, nós tomamos, né, e falasse na questão da liderança, e a liderança exige o quê? Segurança é prioridade. Prioridade de investimentos. Nós investimos mais, só em segurança, equipamentos, mais de 30 milhões, o que para uma cidade, qualquer cidade de porte médio, é um investimento considerável, né, recursos próprios, recursos gerados, sem falar, não estou falando em infraestrutura, estou falando apenas para equipamentos, mais de 40 veículos, viaturas, apoio à Brigada Militar, Polícia Civil, recursos, né, de tecnologia, câmeras, né, que nós implantamos, não havia nenhuma câmera na cidade, implantamos uma central de comando, né, monitoramento, que é uma das mais avançadas na época, e colocamos 186 câmeras na cidade, ou seja, a segurança como prioridade. O segundo aspecto é uma ação estruturada, né, articulada. Tu mencionasse aqui, tanto vertical como horizontalmente. Vertical com os entes federados, né? E horizontal dentro da prefeitura, dentro da sociedade, né, que é muito importante. Então, essa ação articulada, ação estruturada. A terceira diretriz, né, que nós trabalhamos é exatamente o foco no resultado, né, quer dizer, buscar indicadores, buscar resultados, né, que isso nos orientou. E o terceiro, o foco no território, né. E aí nós trabalhamos com esses 3 elementos, que eu diria assim, né, 4 elementos, mas integração, inteligência e tecnologia, inclusão, vamos chamar aqui de prevenção, e também a ordem pública, o trabalho mais, né, ostensivo que nós envolvemos, né? Com relação, né, à integração, nós fizemos um trabalho muito forte com o GGIM, né, o Gabinete de Gestão Integrada, ou seja, não havia essa tradição de sentar juntos, né, foram aí quase 100 reuniões, né, os plantões integrados, quer dizer, ação efetiva. Nós tivemos, só para ter uma ideia, 559 locais vistoriados, né? Tivemos 845 notificações nesse período, então uma ação forte, a balada segura, operações especiais, né? Então, acho que foi um trabalho fundamental, mas sentando juntos, né? Quando a gente fala também em inteligência, esse é o nossa central, na época, digamos, né, era bastante avançado, nós não tínhamos, digamos, né, a tecnologia como temos hoje, e foi um avanço importante, colocando 186 câmeras, colocando, por exemplo, software de reconhecimento facial, na época era uma inovação, né, mas também trazendo essa experiência que eu considero vigorosa, infelizmente ela não foi implantada, não foi dado, né, um encaminhamento para outras cidades no Brasil, que é o disparo, né, o shot spotter,
o áudio monitoramento. Eu considero que foi essencial, tem 50 vidas salvas, mais de 20 prisões realizadas, é uma tecnologia de ponta, hoje está em 120 cidades americanas, né, fomos a primeira cidade fora dos Estados Unidos a adotar a tecnologia, então uma tecnologia que deu certo, né, e foi bastante difícil, porque calibrar o GPS no hemisfério sul, calibrar os ruídos incidentais que nós temos são totalmente diferentes, né, os ruídos, né, nos Estados Unidos, então foi uma experiência rica e que deu resultados, né, vigorosos, inclusive foi matéria do Globo Repórter exibido nessa experiência que foi feita aqui. Também dentro, né, na parte de inteligência, eu só queria referir o observatório, né, que nós implantamos, que foi muito importante, e também a integração da comunidade através do WhatsApp, uma ferramenta que naquela época estava começando, os primeiros passos, mas foi muito importante para a gente integrar a comunidade. Na questão, particularmente aqui da inteligência, né, avançamos bastante com equipamentos, né, com unidades, com veículos, né, mas eu acho que o passo talvez mais importante de todos esses, todos estão, digamos, né, com a ordem de importância, mas eu citaria exatamente, que é a próxima tela, que é a questão da prevenção, né, ou seja, trabalhar as nossas comunidades, mobilizar a sociedade, né, uma sociedade que vivia com medo, né, e que nós enfrentamos. Aí está a Casa da Juventude, que foi um equipamento fantástico, com música, cultura, cursos profissionalizantes, telecentro. Criamos uma agência da Boa Notícia, ou seja, jovens preparando conteúdo, né, para uma proposta bem avançada. Hoje essa questão do conteúdo ela é central e nós já preparávamos, né, para a internet, para as redes sociais, conteúdo, ou seja, colocar uma face positiva. Havia notícias positivas da comunidade, mas que não estava. A imagem negativa ela afetava a autoestima da população. Trabalhamos fortemente com as Mulheres da Paz, um projeto bastante vigoroso, em que as mulheres, né, estavam na comunidade resgatando os jovens. Justiça comunitária, os pequenos conflitos que muitas vezes, né, se transformavam em grandes tragédias naquela comunidade, essa mediação é essencial. E buscamos também, na minha opinião, duas questões, né, que foram marcantes no Guajuviras, que é a recuperação, né, da infraestrutura, a construção de pavimentação de ruas, a recuperação do saneamento, iluminação pública, praças, mas também equipamentos muito importantes como a Praça da Juventude e outros equipamentos que foram feitos, né? Equipamentos culturais, esportivos, fizemos, né, ginásio, quadras esportivas, poliesportivas cobertas, né, um centro cultural, a Praça da Juventude, mas também um hangar cultural, ou seja, a gente dotar a comunidade uma unidade de pronto atendimento, uma UPA 24 horas, então aquela comunidade que estava abandonada pelo Estado, ela se sentiu acolhida, e isso foi muito importante nesse processo de autoestima, de recuperação. Então, a prevenção ela é essencial, mas também o trabalho que foi feito, né, a parte mais ostensiva, né, com a nossa guarda, né, o trabalho da penitenciária também, que faz parte, né, ou seja, nós tínhamos, né, uma das cidades com o maior número de presos, mas nós não tínhamos nenhuma penitenciária, né, normalmente os prefeitos naquela época eram contra presídios, né, e nós fizemos uma parceria na época com o governador Ieda, ela se materializou depois no governo Tarso e foi inaugurada pelo governador Sartori, então passamos 3 governos e fizemos um projeto bastante inovador na época, e que eu espero que não venha, né, ser alterado, que é a ideia do trabalho e estudo como uma diretriz desse complexo prisional, né? O nosso projeto inicial era uma parceria público-privada, não foi esse o modelo implantado, mas eu penso que ainda há tempo, talvez no futuro, a gente ter um projeto, né, que esteja à altura do que foi idealizado naquele momento. Mas foi importante esse trabalho feito, né, através, né, também da parceria da prefeitura com o governo do estado. É claro que os resultados estão aí. Veja, né, nós tivemos ciclos, é natural isso, né, mas conseguimos, né, reduzir, são os indicadores aí de número de homicídios, né, especificamente lá no Guajuviras, né, até 2016, veja, nós conseguimos reduzir, se a gente vê, praticamente metade dos homicídios, né, que aconteceram os homicídios em 2016 é metade dos homicídios que ocorriam lá em 2009, não estou falando nem em 2008, né, estou usando apenas a nossa referência de 2009, que não havia indicadores adequados naquela época, não havia observatório, então nós só trabalhamos sobre os nossos próprios dados para ter confiabilidade. Veja, em 2009, quando nós começamos lá, lançamos em outubro de 2009, praticamente o primeiro ano não teve
uma ação tão efetiva, nós tivemos 146 homicídios, né? E conseguimos ir reduzindo. 2011 foi o nosso melhor resultado e em 2016 encerramos com 108, né? Então, claro que isso, né, é um dado positivo, né, apesar, claro, do número de homicídios ainda, mas se a gente olhar esse gráfico, né, veja aí é o número é o percentual, né, de crescimento dos homicídios na região metropolitana no mesmo período. Veja, o nosso foi de apenas 7,6, né? Se a gente pegar, por exemplo, Porto Alegre, a capital, foi de 99,2% o crescimento dos homicídios nesse período, portanto, né, de 2009 a 2016. Se pegarmos, por exemplo, outras cidades, pegar Gravataí, por exemplo, foi 124%, Alvorada, né, nós tivemos ali 59,7%. Então, se a gente pegar a região metropolitana, né, a gente for avaliar isso, é 75% a média da região metropolitana. Em Canoas, né, nós tivemos 7,5%, ou seja, 10 vezes mais na região metropolitana do que Canoas, ou Canoas 10 vezes menos que a região metropolitana. A gente estima que nesse processo todo, se nós tivéssemos mantido o patamar lá de 2009, né, e 2008, 2009, nós teríamos perdido, né, 400 vidas. Nós salvamos, portanto, com essas ações, nós temos a alegria, né, de poder dizer que 400 vidas, especialmente de jovens, foram salvos nesse período. Então, são resultados que nos animam, né, resultados, claro, né, que são muito importantes, e especialmente a pesquisa de vitimização que ela nos dá, né, a pesquisa que foi feita, inclusive com a orientação do Marcos Rolim, foi feita lá no nosso início, e depois ao final, e que mostra, né, nessa pesquisa de vitimização, que as pessoas efetivamente elas, né, estão abertas, né, e que mudaram o seu pensamento. Veja, quando nós começamos lá em 2009 a primeira pesquisa, 20,8% das pessoas acreditavam na eficiência das políticas. Quando nós fizemos a nossa segunda pesquisa em 2014, fruto do trabalho que foi realizado, esse indicador subiu para 59%. Veja, de 20,8% para 59%, fruto exatamente dessas políticas. E a redução da violência policial, né, veja que em 2009, 87% dos entrevistados, eles consideravam a Brigada Militar violenta. Em 2014, caiu para 40,9%. Então, nós tivemos, né, uma mudança importante de percepção, né, e isso é essencial também para medir o resultado do que foi feito. Claro, não é um trabalho perfeito, não é um trabalho, né, que obviamente tenha corrigido todos os problemas, mas eu fico feliz também que esse trabalho, depois o atual vice-governador, o delegado Ranolfo, deu continuidade, e penso que é isso que é importante na política pública, né, que aqueles que governam eles dêem continuidade àquilo que é positivo. Eu acho que isso é importante. Muitas das políticas que eu aqui mencionei continuam ainda na cidade de Canoas, né, fruto dessa visão de continuidade que foi implementada, especialmente na área da segurança. Então, eu trago aqui essa experiência, né, que eu acho que ela foi talvez num ambiente mais difícil do que nós temos hoje, né, mas foi muito importante para que a gente pudesse, né, colocar essa ideia de que os municípios têm que ter protagonismo, que segurança e cidadania andam juntos e que é possível sim ter ações ostensivas juntamente com a prevenção e que lá tem que andar lado a lado. Eu acho que esses são legados importantes da experiência de Canoas.